Fala pessoal, no vídeo de hoje nós iremos aprender a dimensionar os cabos e o disjuntor para uma split de 18.000 BTUs, tá? A gente vai fazer todos os cálculos, vai te mostrar através de tabelas da NBR 5410 como é que a gente faz esse dimensionamento aí, tá? Utilizando tabelas e cálculos. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo aí, dá uma conferida que o vídeo está bastante interessante. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da manutenção. No vídeo de hoje nós aprenderemos a dimensionar os cabos e o disjuntor para uma split de 18.000 BTUs, tá? Mas antes pessoal, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like. A sua participação ela é fundamental aqui para a gente do canal da manutenção. Pessoal, normalmente quando a gente adquire um equipamento novo, uma split nova, as informações referentes à seção transversal do cabo e o disjuntor que aquele modelo vai precisar para fazer a instalação elétrica, ela já vem contida dentro do manual do equipamento. Você pega o manual, você vai ter lá descrito qual é a seção transversal do cabo e qual é o disjuntor para aquele modelo. Essa aí é uma forma de você achar o cabo e o disjuntor do seu equipamento. Uma outra forma é você entrar no site do fabricante. Você entrando no site do fabricante, colocando lá o modelo do seu equipamento, você vai ter todos os parâmetros elétricos que você precisa, como a seção transversal do cabo e o disjuntor que aquela máquina vai precisar, a recomendação que aquela máquina vai precisar para fazer a instalação elétrica. Digamos que por algum motivo você não tem acesso a essas duas formas que eu acabei de falar. Uma outra forma da gente dimensionar esse cabo e o disjuntor para a sua máquina é através da corrente nominal. Como é que a gente faz para achar através da corrente nominal? Nós precisaremos de algumas informações, como a potência de refrigeração, que ela está em BTUs, tá? O fator de eficiência energética da máquina e a tensão de alimentação. Essas informações você vai encontrar na etiqueta da Procel. Essa etiqueta da Procel, normalmente você vai verificar ela na parte que fica para dentro da sua residência, na evaporadora. O nome daquela parte se chama, pessoal, evaporadora. Na evaporadora, normalmente você vai conseguir identificar a etiqueta da Procel. Você vai pegar esses três parâmetros que eu acabei de falar para você: a tensão de alimentação do seu equipamento, o fator de eficiência energética e a potência de refrigeração da máquina. Através desses três parâmetros, a gente vai fazer as contas e os cálculos e vai achar a corrente nominal para a gente posteriormente achar o disjuntor e o cabo para aquele modelo, para aquela capacidade de refrigeração da sua máquina. Vou te mostrar uma figura aqui de uma etiqueta da Procel, que é de 18.000 BTUs, tá? A gente vai estar utilizando algum dos parâmetros contidos nessa etiqueta. Pessoal, essa aí é uma etiqueta da Procel, tá? Para o nosso exemplo que a gente vai estar trabalhando aí no vídeo. Ela é do tipo da split, do ar-condicionado tipo split, tá? Aonde eu vou pegar aqui alguns parâmetros dela para fazer nossos cálculos. Que parâmetros são esses? Eu vou pegar aqui, ó, a minha tensão de alimentação aqui, ó, que ela é 220 volts. Uma outra informação dessa placa que eu vou precisar é aqui, ó, a minha capacidade de refrigeração. Essa aqui, ela é uma de 18.000 BTUs, tá? É o que a gente vai utilizar nos nossos cálculos. A gente vai pegar essa informação também. Uma terceira informação importante para nossos cálculos é a eficiência energética da nossa máquina, que é essa informação aqui, ó. Diante dessas três informações, da tensão de alimentação do equipamento, da minha capacidade de refrigeração, que é em BTUs, e da minha eficiência energética, eu já consigo fazer os meus cálculos para mim poder posteriormente achar minha corrente e posteriormente fazer o dimensionamento dos meus cabos e do meu disjuntor. Basicamente são essas três informações que eu vou precisar: tensão de alimentação do equipamento,
a minha capacidade de refrigeração e a minha eficiência energética. Então vamos fazer as contas agora. Vamos dimensionar os cabos para a nossa split. Eu peguei aqui um modelo de uma split Electrolux de 18.000 BTUs. A tensão de alimentação dela é 220 volts, alternado, VAC. O fator de eficiência dela é 3,01. E o fator de potência que eu vou usar para nossa base de cálculo é o 0,80. A primeira coisa que a gente vai ter que achar é a potência elétrica da minha máquina. E como é que eu acho essa potência elétrica da minha máquina, do meu equipamento? Vou pegar minha potência de refrigeração, que ela é dada em BTUs, vou multiplicar pela constante 0,293, tá? Esse valor aqui, esse 293, pessoal, ele é uma constante, tá? É uma constante que a gente utiliza. Vou dividir esse valor da minha potência em BTUs pela minha constante de 0,293 pelo meu fator de eficiência energética. Então vamos substituir na fórmula. Vai ficar assim, ó, 18.000 vezes 0,293, tudo dividido por 3,01. Vai me dar um valor de 1.752 watts. Essa é a potência da minha máquina aqui, tá? Mas a gente precisa converter esse valor para a potência aparente. A gente achou a potência ativa. Então a gente vai fazer como? A gente vai pegar aqui outra fórmula. A potência aparente, a gente pode achar ela através da potência elétrica, no caso essa potência ativa, dividido pelo nosso fator de potência. Então vamos aqui para outra fórmula. Vou substituir a minha potência, que eu vou chamar de potência ativa, vai ficar 1.752 dividido por 0,80. Eu vou ter aqui, pessoal, um valor de 2.190 VA. 2.190 VA. Essa é a minha potência aparente. A partir da minha potência aparente, eu consigo calcular a minha corrente nominal. Como é que eu vou fazer? Já é outra fórmula. Eu vou pegar aqui a minha potência aparente e vou dividir ela pela minha tensão de alimentação, que vai ser aqui substituído na fórmula. Vou pegar 2.190 aqui, vou dividir por 220, que é aqui a minha tensão de alimentação da minha máquina. Vai me dar um valor, pessoal, da minha corrente nominal de 9,95 ampere. Essa é a minha corrente nominal que a gente calculou agora para uma split de 18.000 BTUs do fabricante Electrolux, tá? Essa é a corrente que a gente vai fazer agora. Achar em cima dela, a gente vai achar o disjuntor e os cabos. Pessoal, a gente já achou a corrente nominal do nosso equipamento, a gente acabou de fazer os nossos cálculos. Agora a gente vai pegar a norma que rege circuitos em baixa tensão, que é a NBR 5410. De posse dessa norma, a gente vai estar fazendo o dimensionamento do disjuntor e do cabo, tá? Então vamos lá para as tabelinhas que a gente vai utilizar agora. Pessoal, nós iremos começar aqui utilizando a nossa primeira tabela da NBR 5410, é a tabela 33. Essa tabela ela vai estar tratando de como é que vai estar instalado os eletrodutos, os cabos, toda essa parte, é essa tabela que ela trata, tá? Inclusive você também vai ter várias formas de instalação, por exemplo, eletroduto ou cabo em determinada situação, tipo em bandeja, em alvenaria. Essa tabela ela trata dessas situações na hora de você fazer a instalação, tá? Do seu eletroduto, do seu cabo, toda essa tabela que vai fazer essa tratativa. Então vamos lá, a gente vai utilizar aqui no nossos cálculos, no nosso exemplo, a opção número 7, que é essa bem daqui, ó, que você vai utilizar, número 7, que ela fala sobre condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria.
Essa situação de embutido em alvenaria ou eletroduto é uma das que você mais vai utilizar. Lembrando que, como eu falei antes, não tem só essa forma de você fazer a instalação. Existem vários métodos de instalação, entendeu? Esse aqui talvez seja o que você mais vai encontrar, entendeu? E o método de referência é o B1, grava aí, B1. Outra forma, outra situação seria se você fosse fazer a instalação com cabo PP ou multipolar. Aqui na região a gente conhece como PP ou multipolar. Deixa aí no comentário como é que você conhece na sua região. Esse cabo PP é um cabo cuja ele vem uma segunda isolação. Você tem o cabo normal e você tem uma segunda proteção para ele, uma segunda capa. Normalmente essa segunda capa de proteção, essa segunda isolação na cor preta. Aí deixa no comentário aí como é que você conhece na sua região aí. Se você utilizar esse tipo de cabo para fazer os seus cálculos, para fazer a sua instalação, você já não vai usar o método de instalação número 7. Você já vai usar o número 8, que é cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. A opção é essa bem aqui de baixo, ó, essa aqui, ó, número 8. Essa que você vai usar. E o método de referência é o B2. Entendeu? Essa aí é só se você for utilizar esse tipo de cabo. A gente vai usar no nosso vídeo, no nosso exemplo, o método do B1, tá? O número 7. Condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então vamos para a próxima tabela. Essa segunda tabela aqui da norma, tá? A tabela 36, que trata da capacidade de condução de corrente em ampere. A gente vai usar aqueles métodos de referência da tabela anterior, tá? No nosso exemplo, que a gente achou da outra tabela é o B1, então vamos lá. Os nossos condutores, pessoal, eles são de cobre, que a gente vai estar trabalhando, e a isolação deles em PVC. Nosso método de referência, como eu falei, é o B1, que é esse aqui. E o número de condutores carregados que a gente vai trabalhar é o número 2, porque é uma split de 220, tá? Aqui, ó, número 2. Lembra lá quanto foi a corrente que a gente achou nos nossos cálculos? Foi uma corrente de 9,95 ampere. Então esse condutor aqui de 0,5 não nos atende. Seção nominal 0,5. Por que não nos atende? A nossa corrente lá que a gente calculou está passando de 9. Então o próximo condutor que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, 0,75 milímetros, para uma corrente já de 11 ampere. Correto, pessoal? Só que tem um equívoco aí, tá? Tem uma segunda tabela que a gente vai estar pegando como referência, a tabela número 47. Tabela número 47, que ela trata da seção transversal mínima para os condutores com circuito de força. O nosso ar-condicionado é um circuito de força, então tem na norma uma tabela específica para tratar quando você tiver com essa situação aí de estar trabalhando com circuito de força. Então eu vou para essa tabela e eu já volto novamente para essa tabela 36. A norma, ela nos diz qual é a seção mínima dos condutores que nós devemos utilizar. O nosso equipamento, nosso ar-condicionado, ele é um circuito de força, pessoal. Portanto, ele precisa de uma bitola, uma seção transversal mínima. Você viu na tabela anterior, na tabela 36, que nós achamos um condutor de 0,75 milímetros para uma corrente de 11 ampere. A nossa máquina, a gente calculou lá, o valor ficou em 9,95. Como nós não tínhamos esse valor na tabela de 9,95, nós passamos para o próximo condutor, que era o de 0,75 milímetros, que corresponde a uma corrente de 11 ampere. Só que a norma ela diz para a gente que a seção mínima que nós devemos utilizar quando nós estivermos trabalhando com circuito de força. Para o nosso exemplo, do nosso split de 18.000 BTUs, nós iremos utilizar um condutor de 2,5 milímetros. Tá? Aqui, circuito de força, nós iremos utilizar um condutor de 2,5, tá? Para cabos isolados. Essa é a seção transversal mínima
que nós iremos utilizar no nosso exemplo que a gente está fazendo aqui da nossa split, tá, pessoal? Então vamos voltar novamente para a tabela 36 e ver nosso cabo que a gente vai utilizar aqui. Voltando aqui para a tabela 36, pessoal, a gente viu lá que a seção mínima que a gente deve trabalhar quando estiver falando de circuito de força, segundo a NBR 5410, na sua tabela 47, é o cabo de 2,5. Então vamos recapitular. O nosso método de instalação, ele é o B1, tá? Nós temos 2 condutores carregados e a seção mínima da nossa máquina é de 2,5, tá? Que corresponde a um valor de 24 amperes. Esse é o valor decorrente do nosso condutor para a nossa split que a gente está fazendo aqui, os nossos cálculos. Então vamos agora achar qual é o disjuntor que nós iremos utilizar para essa split. Agora nós iremos dimensionar o nosso disjuntor. Para dimensionar o nosso disjuntor, nós precisamos atender uma condição. O valor dele tem que ficar entre a corrente nominal da minha split, que é esse aqui, ó, 9,95 amperes, entre a corrente nominal da split e a capacidade de condução do meu condutor, e não pode exceder esse valor, que no caso aqui, ó, é 24 amperes para o nosso cabo de 2,5 milímetros. Tem que ficar entre esses dois valores aí no nosso disjuntor. Eu poderia colocar um disjuntor de 10 amperes. Se eu coloco um disjuntor de 10 amperes, observa que ele ia ficar bem próximo da corrente nominal da minha split. Então ele poderia atuar de forma indevida quando partisse o compressor. Então não é muito aconselhado colocar o disjuntor de 10 amperes devido a essa condição. Ele vai atuar de forma indevida quando entrasse o compressor da split. O próximo disjuntor que você vai encontrar aí vendido comercialmente é o de 16 amperes. Observe que o de 16 amperes você já atende perfeitamente a condição. Ele não está nem muito próximo daqui da corrente nominal da split, e ele também não excede o valor da capacidade de condução do nosso cabo. Ele atende essa condição. Ele fica perfeito aqui, bem no centro, bem no meio, entre essas duas condições que eu falei anteriormente. Então vai ser ele que a gente vai dimensionar. O disjuntor bipolar de 16 amperes. Agora nós iremos dimensionar o nosso material. A gente achou o condutor e já achamos o disjuntor. Então vamos dimensionar aqui, vamos pedir nosso material. Nosso condutor ele vai ficar assim, ó, cabo flexível de cobre de 2,5 milímetros, isolação em PVC 750 volts. Essa aqui é a descrição do nosso condutor. Do nosso disjuntor ficaria assim, ó, disjuntor bipolar DIN de 16 amperes, curva C. Esse disjuntor bipolar DIN, pessoal, você pode encontrar na sua região como DIN, né, ou como disjuntor branco. Quando você for procurar o seu vendedor na loja de material de construção, ou pedir pelo site, ou outra forma que você encontrar para adquirir esse tipo de disjuntor, você vai encontrar ou como disjuntor branco, né, que o vendedor pode te abordar, ou como DIN. Deixa na descrição aí nos comentários como é que você conhece ele, como é que é encontrado aí na sua região. Aqui na minha ele é DIN, quando eu vou comprar esse tipo de material, ou o vendedor me fala, o disjuntor branco. Essas são essas duas formas que ele conhece. De curva C é devido ao compressor da minha split. A curva B não é aconselhado para esse tipo de carga. A curva B eu vou utilizar mais em iluminação, em cargas resistivas. É mais para esse tipo de carga. Para aqui, para o nosso exemplo da nossa split de 18.000, não é aconselhado. Então, portanto, eu vou usar a curva C, tá?
Aí o material é esse que a gente vai precisar para fazer a instalação do nosso split. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ou questionamento, deixa nos comentários aí, tá, pessoal? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e até a próxima.